Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente comunicou num outro vídeo que nós criaríamos esse canal de comunicação com vocês por meio de links ao vivo. E nós iremos então agora começar a criar uma série de vídeos por meio de links ao vivo com vocês, onde a gente pretende comunicar alguns valores que devem permear a vida pública. Valores na vida pública. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre quais valores devem permear a vida pública e aqueles que pretendem seguir uma carreira na vida pública, seja em qual esfera for, seja trabalhando como um funcionário concursado ou nomeado, ou como um candidato no exercício do seu mandato, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Então nós vamos falar a partir de hoje sobre valores na vida pública. E o primeiro valor que hoje a gente quer conversar com vocês, que deve permear a vida pública, é o valor da transparência. Transparência é um dos principais valores que devem permear todo o exercício da administração pública e todos aqueles que querem alçar uma carreira pública. Mas para a gente falar primeiro sobre transparência, a gente precisa antes conceituar transparência, ok? Eu anotei aqui, para facilitar a nossa vida, porque é muita coisa para a gente conversar, o que é transparência de acordo com o Aurélio. Transparência é a qualidade daquilo que é transparente, que se pode ver através de algo, que é evidente, ou se deixa transparecer. Portanto, transparência nada mais é que desocultar, tornar claro, tirar o sigilo, tirar o segredo das coisas. Isso é transparente. Ser transparente é trazer luz às coisas, é deixá-las claras, evidentes, transparentes. Ou seja, quando a gente fala sobre transparência na vida pública, então a partir desses conceitos, o que a gente deve entender? Como a gente deve pensar sobre transparência na vida pública, na administração pública? Transparência na administração pública deve ser entendida como um instrumento de controle social, ou seja, um instrumento que deve ser usado pelo exercício da administração pública para possibilitar os cidadãos, empoderando os cidadãos para que eles sirvam de fiscalizadores das ações da administração pública e dos seus agentes de atuação. Nada mais é então que ser transparente de você permitir que a sociedade, que a população participe tanto da gerência da administração, como também fiscalizando a ação daqueles que estão trabalhando em favor dela. Deixa eu clicar aqui, gente, que apareceu uma mensagem aqui para mim, tirá-la aqui, senão a gente não vai conseguir conversar bem. Então, ser transparente na vida pública é isso. A transparência da administração pública é empoderar a população e os cidadãos, permitindo que eles sejam os próprios fiscalizadores do governo, dos agentes públicos. Isso é dizer sobre transparência na vida pública. A Constituição Federal, para os advogados ou os estudantes de direito que sempre conversam comigo e tudo mais, colegas de profissão, a Constituição Federal ela já prevê a transparência no artigo 37 como um princípio que deve nortear a administração pública. Artigo 37 da Constituição Federal vai dizer que, dentre outros princípios, que a publicidade, ou seja, a transparência, tornar públicas as informações, deve ser um princípio, ok? Então, não é porque o agente público ou porque a administração pública, porque o candidato, o vereador, o deputado, enfim, o governador, o prefeito, são bonzinhos em tornar públicas as informações. Não. Tornar público é um princípio constitucional, artigo 37. Em 2011, houve uma lei complementar que permitiu que esse princípio viesse a ser uma lei, ou seja, que houvesse uma exigência, uma obrigação no cumprimento
dessa obrigação, desse princípio norteador. A lei é a Lei 12.527 de 2011, que é a LAI, Lei de Acesso à Informação. Essa lei visa garantir o acesso à informação pública. E existem algumas coisas na LAI, na Lei 12.527 de 2011, que se destacam. Ô Passan, legal, obrigado por participar. Existem algumas coisas muito interessantes na LAI que nos ajudam a entender sobre transparência. Uma das coisas importantes é a transparência, a informação, a publicidade das informações, o acesso a elas é uma regra e não uma exceção. O sigilo das informações é uma exceção. Portanto, tornar as informações públicas como possíveis de serem divulgadas a todos, ela é um princípio que deve ser encaminhado como uma regra. Toda a informação pública deve estar disponível e ao alcance de todos. Outra coisa interessante é que essas informações da administração pública não precisam ter uma motivação. Ou seja, por que você quer essa informação? Qual é a razão? Por que você quer obter essa informação? Não precisa ter motivação. Não precisa ter requerimento e não precisa ter nenhuma razão para que você obtenha essa informação. Essa informação tem que ser clara e tem que estar disponível ao alcance de todos a hora que a população pedir e precisar dela. Ela tem que estar disponível e ela não tem que ser questionada por quê. Ou seja, é livre de motivação. Uma outra informação importante é que pode haver informações que são sigilosas pelo Estado, pela administração pública. E quando houver essas informações sigilosas, a lei deve dizer quando elas são sigilosas. Se não houver previsão legal para o sigilo das informações públicas, elas devem ter o segmento geral, a regra geral, que é a transparência. Elas devem ser gratuitas, ou seja, elas não podem ser cobradas, exceto quando isso gerar de fato um custo para a reprodução dessas informações, para informar, mas de modo geral elas têm que ser gratuitas. Elas têm que ser proativas, ou seja, geralmente a administração pública ela coloca informações de 2014, de 2015, ou seja, informações antigas. As informações públicas elas devem ser proativas, elas devem ser colocadas à disposição de todos automaticamente para que todas as pessoas possam ter acesso instantâneo. E esse acesso, essas informações, eles têm que ser de interesse coletivo e geral. Ou seja, não adianta colocar uma informação que não tem interesse de ninguém, ninguém quer saber o que é aquela informação. Ela precisa ser uma informação que tenha interesse coletivo. Ela precisa também ter procedimentos que possibilitem o acesso. Ou seja, as pessoas precisam ter ferramentas que facilitem, que possibilitem que elas consigam acessar essas informações. Além da lei, da LAI, que criou esse acesso à informação, existe uma declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789, no artigo 15 diz assim: a sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público da sua administração de quaisquer informações. Então preste atenção, a transparência da administração pública e as informações, elas devem ser públicas, não devem ser sigilosas, elas devem ser fornecidas a todos, sem qualquer motivação, sem perguntar o porquê, sem requerimento, sem interesse. A administração tem que fornecer todas essas informações. Portanto, a administração pública deve ter a vontade, os agentes públicos, os vereadores, os deputados estaduais, federais, governadores e todos aqueles outros, eles precisam ter a vontade de criar canais de comunicação com a população. Para quê? Para que eles informem, comuniquem, prestem contas e para que a população, possibilitem a população se tornarem fiscalizadores dos agentes públicos. É essa a razão da lei, é essa a razão do princípio. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Guarulhos, em 2013, criou um decreto de lei, o decreto 31.348 de 2013, que garante o acesso à informação. Ou seja,
garante, entre aspas, porque na verdade, se você nunca teve a curiosidade, eu sugiro que você entre no site da Prefeitura de Guarulhos e tente fiscalizar e tente observar se as informações são transparentes de fato. Você observará que não. É uma grande dificuldade você ter acesso a essas informações. E começa porque ela já quebra um dos requisitos da lei, que é não ter motivação. O site da Prefeitura de Guarulhos, quando você abre, ele exige que você preencha um requerimento com nome, CPF, RG e uma série de outras informações para que você tenha acesso às informações de quanto o prefeito está gastando, de quanto ganha o vereador, enfim, de outras informações sobre as construções vultuosas da Prefeitura de Guarulhos. Elas não são claras, não são transparentes, não estão acessíveis, não há canais de comunicação reais. Elas dificultam o acesso. Existem 5 informações apenas no site da Prefeitura que são acessíveis. Dentre elas, o Bolsa Família. Ou seja, na verdade, só informações assistencialistas que nada esclarecem a população de Guarulhos a respeito da ação dos seus agentes públicos, da ação do prefeito da cidade. Mas, se você quer ver um exemplo interessante, eu sugiro que você entre no site da Prefeitura de Curitiba e acesse lá o Portal de Transparência de Curitiba. O Portal de Transparência da cidade de Curitiba é considerado pela CGU, pela Controladoria Geral da União, como um site de transparência nota 10. Ou seja, a cidade de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, conseguiu fazer cumprir aquilo que a lei diz que ela deveria fazer, ser transparente. Você entra lá no site, tem todos os gastos, todas as informações à disposição da população. Isso significa permitir que a população participe do governo, participe das ações públicas, comunique aquilo que ela pensa, sugira, critique, fiscalize. A Prefeitura de Guarulhos não faz isso, infelizmente. Bom, fica claro que a Prefeitura de Guarulhos não quer tornar públicas informações e por isso ela se encarrega de criar burocracias para que essas informações não sejam disponíveis. Bom, deixa eu ler para vocês, para a gente encerrar, um texto do Wayne Gruden. Eu já citei o Wayne Gruden para vocês, que ele fala sobre quando a gente não é transparente, quais as consequências. Ele diz o seguinte: quanto mais o governo, quanto mais poder o governo tem sem mecanismos para limitá-lo, e quanto menos precisa prestar contas ao povo, maior é a probabilidade de que o governante se esqueça de que eles devem servir o povo e buscar o bem dele. Ou seja, quanto mais poder um governo tem, sem mecanismos de fiscalização, de transparência, ele não precisa prestar contas ao povo, ele se esquece do seu princípio maior, que ele deve servir o povo e deve buscar fazer o bem em favor dele. Gente, era isso que eu queria comunicar a vocês hoje. Transparência é uma questão de valor e de princípio, que empodera o cidadão e dá a ele a ferramenta capaz e necessária para que ele se torne um agente de fiscalização, para que ele sugira, critique, enfim, para que ele participe do governo e do mandato. Se você nunca teve a curiosidade de pesquisar sobre essas coisas, eu te convido a pesquisar sobre as informações que eu estou passando para você, a fim de que você se empodere também. Se você tiver dúvidas, pode me escrever, a gente vai bater um papo, inbox, e a gente conversa melhor sobre essas questões, ok? Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Eu estou vendo aí que tem gente entrando, a Daiane agora entrou, o Danilo entrou também. Que bom que vocês estão aí. O Sam está comentando, que legal. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Esse é um vídeo informal, onde a gente tenta comunicar para as pessoas aquilo que a gente pensa sobre valores na vida pública. A gente vai gravar um próximo vídeo, um link ao vivo com vocês em breve, ok? Que Deus abençoe vocês. Vamos juntos aí lutar por uma cidade melhor, por uma Guarulhos melhor, ok? Até lá, grande abraço!